Paz do Senhor, meus amados irmãos, minhas irmãs, Deus abençoe a todos vocês. Irmãos, nesse estudo eu quero levar vocês lá no princípio, quando Deus criou todas as coisas, e no sétimo dia Deus descansou da sua obra, da sua criação. O que representa esse número 7? E no sétimo dia Deus descansou. O sétimo, ele representa domínio, nível, que é o 7. E o 6, ele fez toda a criação, criou tudo em 6 dias, e no sétimo ele descansou. Então são níveis de domínio. É o que eu vou trazer para vocês aqui, o que representa o número 6 e o número 7, que representa níveis de domínio, dominação. Capítulo 2 de Gênesis fala, irmãos: assim os céus e a terra e todo o seu exército foram acabados. E havendo Deus acabado no dia sétimo, tá vendo? A obra que fizera, descansou no dia sétimo de toda a sua obra que tinha feito. E abençoou Deus o dia sétimo e santificou, porque nele descansou de toda a sua obra que Deus criara e fizera. O dia sétimo, irmãos, é a perfeição, é o nível 7, que é a eternidade. É a perfeição de Deus. E viu Deus tudo quanto tinha feito, e eis que era muito bom. E foi à tarde e à manhã, é o sexto dia. Isso aqui é o nível 6. Esse nível aqui são níveis de dominação, domínio. Aqui Deus disse, irmãos, no versículo 26 de Gênesis 1, quando ele diz: façamos o homem a nossa imagem conforme a nossa semelhança, e domine. Tá vendo, irmãos? A palavra domine, grava isso. Sobre os peixes, sobre as aves, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre tudo quanto é réptil que se move sobre a terra. Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. Homem e mulher, Deus criou. E abençoou, e mandou que o homem multiplicasse. Enchei a terra e sujeitai-a, e dominai, é domínio, sobre tudo, sobre os peixes do mar, as aves dos céus e sobre todo animal que se move sobre a terra. Deus deu ao homem semente de toda a árvore sobre a terra, que a terra produziu, que há fruto, que dê semente, que sirva para mantimento, e de todo animal da terra, e todas as aves do céu, e todo réptil da terra, em que a alma é vivente. Mas de toda a erva verde será para mantimento, e assim foi. Viu, irmão, que o mantimento era a erva verde, tanto do animal como do homem, que havia sobre a terra, até os animais, um animal comendo o outro, predação, predadores, domínio, o leão dominando no reino animal, é uma cadeia alimentar. Não era para ser assim, mas era porque todos se alimentassem de toda a erva verde, de toda a árvore que desse frutos e mantimento tanto para o animal quanto para o homem. E isso foi até o sexto dia, que é o nível 6, é um domínio. E o homem, ele domina até o nível 6, começando pelos animais, um dominando sobre o outro. O animal maior dominando sobre o menor. É uma cadeia, irmãos. Vocês conhecem a cadeia alimentar. E o número 7 é o domínio de Deus. É a perfeição de Deus. Deus domina sobre todas as coisas. Como nós já fizemos estudos aqui, irmãos, que quando Deus ordenou o homem que de toda a árvore do jardim comerás livremente, somente da árvore, livremente, árvore boa e agradável comerás, mas da árvore do conhecimento, do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia que dela comeres, certamente morrerás. Isso aqui foi um teste, irmão, de obediência entre o domínio. Aqui, quando o homem desobedeceu à ordem de Deus, comendo,
ele obedeceu a ordem de Satanás. Então Satanás passou a ter domínio também sobre toda a criação, principalmente sobre o homem. Satanás passou a dominar o homem. Até o nível 6. Tanto, irmãos, o conhecimento do bem e do mal vai até o nível 6. Aquela árvore do conhecimento do bem e do mal são níveis de conhecimento, de domínio, até o número 6. Mas a árvore da vida, aquela que estava lá no meio do jardim, aquela é o nível 7, que é o conhecimento de Cristo, de Deus, é a eternidade, é a perfeição de Deus, é o reino eterno. Presta atenção, irmãos, no versículo 9 do capítulo 2 de Gênesis, quando Deus plantou no jardim do Éden todas as árvores, e o Senhor Deus fez brotar da terra toda a árvore agradável à vista e boa para a comida, e a árvore da vida, no meio do jardim, é a árvore do conhecimento do bem e do mal. Toda esta árvore, irmãos, boa, agradável, era para mantimento, era para comida, tanto dos animais como do homem. Não era para nós alimentarmos de carne, mas dos frutos da erva verde, tanto homem quanto animal. Que no capítulo 3 a mulher sabia, irmãos, quando Satanás encontrou com ela, ele disse, assim que Deus diz, não comereis da árvore do jardim. E então a mulher diz, não, dos frutos da árvore boa do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, não comerás dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Isso aqui, irmãos, é a árvore do conhecimento do bem e do mal, são nível 6 de conhecimento, tanto o bem quanto o mal, irmãos, tem os mesmos conhecimentos, os mesmos níveis. E Satanás disse, certamente não morrerás. Uma mentira. E vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer e agradável aos olhos, a árvore era desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu, e deu também ao seu marido e comeu com ela. A mulher, vendo que aquela árvore era boa para se comer, irmãos, na verdade, a mulher aqui se enganou, porque a árvore não é boa para se comer. Não era para comer. Agradável aos olhos, era agradável aos olhos, desejável. Ela desejou, teve um desejo, comeu. E também tomou do seu fruto e comeu, e deu também ao seu marido e ele comeu com ela. E houve a queda. Aqui, irmãos, aqui Satanás enganou o homem. E Satanás agora passou a ter domínio sobre o homem. Até o nível 6. Então, os animais, um domina sobre o outro. A cadeia alimentar. Visto que aqui, irmãos, nós estamos falando de domínio. Viu? Que a mulher tomou do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal e comeu, e deu também ao teu marido, comeu e houve a queda. Então, irmãos, aqui Satanás, ele também passou a dominar. Então o domínio começa do menor até o maior. São níveis de domínios. Tanto do menor vai passando para o maior. Assim, irmãos, sucessivamente. Começa lá dos animais, da cadeia alimentar, tanto do pequeno quanto do grande. O leão, ele domina na selva e assim sucessivamente. Um vai alimentando do outro. O mais forte vencendo o mais fraco. Sempre é o domínio. Quando Deus criou o homem e a mulher, irmãos, o homem, ele também tem domínio sobre todas as coisas. Ele dominou sobre toda a criação, as aves do céu, os peixes, os animais. O homem, ele domina sobre todas as coisas, irmãos. Ele tem o conhecimento do bem e do mal. É o nível 6 de conhecimento. E vai até o nível 6. E Satanás, ele passou a ter domínio no homem, porque a partir do momento que Satanás enganou o homem passou a conhecer o bem e o mal. Então Satanás, ele teve o domínio. Ele passou a dominar também sobre o homem. Só que o domínio dele, irmãos, é o domínio das trevas. É o domínio do mal. É o domínio da mentira. É o domínio da falsidade, do ódio e da violência. E o domínio da morte. É o império do pecado, passou a reinar sobre toda a criação. Tudo. Ele domina sobre todas as coisas, irmão. Ele domina sobre a natureza.
Ele domina sobre o homem, sobre os animais, sobre os vegetais. Ele domina sobre a terra. Esse reino, irmãos, pertence a ele. Deus deu para ele até o nível 6 de domínio. Por isso que o número 6 é uma representação, irmãos, tanto do homem de domínio como de Satanás. Porque o nível 6, irmãos, ele é um nível passageiro, é um nível transitório, é um nível que tem fim. Ele não é eterno, ele é finito, ele tem fim. Mas o nível 7, que é o sétimo dia do Senhor, que é o número 7, que Deus descansou e Deus abençoou o número 7, que é o sétimo dia do Senhor, já entra na eternidade, que representa a árvore da vida. Aqui é o conhecimento do amor e apenas do bem, aonde impera o amor, a verdade e a justiça de Deus. Opera no nível 7, é a eternidade de Deus, é a perfeição de Deus. Satanás vai até o nível 6, por isso que o número 6 representa um homem, o número 6 representa um domínio físico e transitório que terá fim. Então ele domina esse reino, todo esse reino é dele. Deus deu para ele os reinos desse mundo, dessa terra, mas até ao nível 6, porque Deus criou o mundo até o número 6. 6 dias, Deus criou o mundo físico, o mundo animal, vegetal e mineral. E Satanás domina nesse mundo. Mas tudo foi criado por Deus, para Cristo. Todas as coisas foram feitas para Ele, foram feitas nele. E sem Ele, nada do que fez se formou. Está lá em capítulo 1 de João. No princípio era o verbo era Deus, o verbo estava com Deus. Todas as coisas foram feitas por Ele, para Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez. O Senhor pertence à terra, o mundo e tudo que nele há. Mas Satanás, como ele ganhou essa batalha lá no Jardim do Éden com o homem, a nível de obediência, o homem obedecendo Satanás, obedecendo a serpente, então ele passou a dominar sobre o homem, sobre a terra, sobre a criação. Mas Deus deu para ele esse reino transitório, que esse reino vai ter um fim no dia do Senhor, chamado dia D, que é o dia do Senhor, que é o dia 7º, quando Deus tocar a 7ª trombeta, e então os reinos desse mundo, tudo, céus, terra, mares, tudo vai passar a ser dominação de Cristo. Ele vai prender Satanás, ele vai jogar Satanás no lago de fogo, ele vai pegar toda essa terra, toda essa criação sujeita ao pecado, ao maligno, à mentira, à impureza, à injustiça, e vai lançar no lago de fogo. E todos aqueles que cometem iniquidade, cometem o pecado, serão lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. E o último inimigo a ser vencido será a morte. Então lá no fogo será lançado toda essa terra com seus tesouros, todo o universo já contaminado com a lei do pecado, que é o nível 6, que é transitório. Essa terra terá um fim lá no inferno, lá no lago de fogo. Satanás, os demônios foram criados para serem lançados no lago de fogo. O lago de fogo foi criado para ser lançado Satanás e os seus anjos, com todo o seu domínio do mal, seu império do mal, que ele passou a dominar. E todas as nações que se esquecem de Deus serão lançadas no inferno. E todo o ímpio que se esquece de Deus, que tem um domínio de Satanás sobre suas vidas, também serão lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. Só estará no reino eterno, irmãos, no nível 7, que é o dia do Senhor, que é o dia abençoado de Deus, na eternidade com Cristo, com Deus. Somente aqueles cujos nomes estiverem escritos no livro da vida. Somente esses que estarão no nível 7, na eternidade com Cristo. E quando Jesus lançar Satanás no inferno, a morte será o último inimigo, que é o império do pecado, é o império da morte, é a dominação da morte que estava naquela árvore do mal que o homem comeu. Também ela será lançada no lago de fogo, no inferno, para sempre. Então vai ser extinto, o mal será banido. Então Deus vai criar agora uns novos céus e uma nova terra, aonde habita a justiça. E todos os salvos, todos os vencedores, todos aqueles que tiverem seus nomes escritos no livro da vida, entrarão nesta nova terra, nestes novos céus, e reinarão com
Cristo eternamente, juntamente com Deus, com toda a sua criação, agora em perfeita justiça, conhecendo apenas o amor, conhecendo apenas o bem, porque nesta terra não entrará mentira, não existirá Satanás, não existirá mais demônios e não existirá morte, porque todas essas coisas são passado. Eis que tudo se fez novo e Jesus vai fazer nova todas as coisas. Tudo que Deus viu que era bom será feito novamente, irmãos. Tanto a criação dos céus e da terra, tanto animais como vegetais, minerais, e um novo homem, uma nova geração, seres da luz, seres da vida eterna que habitarão esses novos céus e a nova terra, no reino onde habita a justiça. Não haverá maldade, não haverá mal, não haverá engano, não haverá mentira, não haverá morte, não haverá dor, não haverá Satanás, não haverá demônios, não haverá inferno, não haverá morte, não haverá nada, porque nesse reino só pode entrar a verdade, a justiça e o amor, e reinarão eternamente com Cristo, e todo o mal será banido, irmãos, eternamente. Jamais entrarão coisas nesse novo céu, nessa nova terra, que contamine o reino e a criação de Deus. Que Deus abençoe as vossas vidas, irmãos. Fiquem na paz do Senhor Jesus.